Ok, obrigado, Célia. E boa tarde para todo mundo. Tem sempre que lembrar onde que as pessoas estão no Zoom. É um prazer falar com vocês. Infelizmente, não em pessoa, né? Gostaria de estar aí em Brasília, mas infelizmente isso não dá. Mas a gente faz via Zoom. Eu estou gravando essa apresentação, Célia, e depois eu te mando o link. Eu dou um jeito de disponibilizar. Rapidamente, eu me apresentando, eu sou professor na Virginia Tech, nos Estados Unidos. E antes disso, eu fui por alguns anos professor na Trinity College em Dublin, na Irlanda. O professor Marota, por exemplo, passou um tempo lá, um ano conosco em Dublin. E hoje em dia, eu, além de ser professor na Virginia Tech, eu sou diretor de um grupo que se chama Commonwealth Cyber Initiative. E eu vou falar um pouquinho sobre esse grupo daqui a pouco. E quando a professora Célia me convidou para fazer essa palestra, ela me perguntou qual o tópico, e eu resolvi esse tópico de 5G, inteligência artificial e drones. Então, eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais assim a alto nível, porque eu acredito que vocês todos tenham um nível de conhecimento diferente, né, sobre esses aspectos de 5G, de inteligência artificial e de drones. E aí, lá para o final da palestra, eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre um trabalho que acontece no meu grupo, especificamente sobre drones. E a razão que eu escolhi esse tópico é porque eu acho que a gente está mais ou menos chegando a uma nova revolução tecnológica, que talvez seja tão grande quanto aquela que foi no início da internet, né? Alguns de vocês talvez sejam jovens demais para lembrar dessa transição para a internet, né? Você talvez seja parte da vida de vocês desde o começo. Mas, certamente para mim, não é, né? Eu lembro bem da época onde a internet não existia, e tudo, na verdade, mudou, né? E com o advento da internet, do World Wide Web, etc. E eu acho que a gente está, talvez, experienciando uma revolução similar agora, com o advento do 5G, da inteligência artificial e do que se chamam Cyber Physical Systems, né? Sistemas cyber, que misturam cyber e a parte física, né? A parte virtual e a parte física. Ok, se vocês tiverem qualquer pergunta, etc., por favor, coloque no chat ou levante a mão e eu vou pedir para a professora Célia e o professor Marota ficarem controlando isso também, porque para não ter que ficar olhando o chat o tempo todo. O sítio alternativo, eu acho que eu não cheguei a ver se tinha filho de filho opcional, mas assim, alternativo ou tanto faz, na verdade tem uns testes com os dois, se não estou enganado. Tanto Acho que alguém features está com o core microfone quanto aberto. alternativos, né? Eu acho que no Vocês podem silenciar todos o fone, por favor? Para o professor poder falar? Filhos de opcionais que são alternativos. Então, tem os dois casos. Não sei se eu registrei os dois casos. Vixe, eu não sei quem que está com o fone. Não... Dá para desativar o fone, gente? Ok, acho que talvez tenha desativado. Ok, então antes de começar... Né? Não na frente de todos. Luiz, tu consegue mutar o Tobias? Tu que tem permissão de superusuário, é só ir ali nos participants e colocar ele como mudo. É o Tobias. Funcionou? Isso, agora foi. Ok, bom. Ok, então antes de começar, deixa eu falar um pouquinho sobre o Commonwealth Cyber Initiative. Esse é um grupo de pesquisa que existe aqui nos Estados Unidos e a gente trabalha na interseção entre questões de segurança, questões de sistemas autônomos, por exemplo, robôs e drones, e dados. E dados, na verdade, significa, na prática, aprendizado por máquina ou inteligência artificial. Então, nós somos um grupo de pesquisa, tem mais ou menos 300 pesquisadores em 39 instituições de educação
de terceiro grau, na Virgínia. Então, esse é o mapa do estado da Virgínia. Tem uma série de universidades que são parte dessa iniciativa, e tem também, não são bem universidades, são chamados community colleges aqui nos Estados Unidos, que também são parte disso. E dentre essas universidades, uma delas é a Virginia Tech, que é onde eu trabalho, na verdade. Então, são 320 pesquisadores trabalhando nessa área, nessa confluência entre inteligência artificial, segurança e sistemas autônomos. Então, o tópico da palestra hoje é bem nessa área da iniciativa dessa Commonwealth Cyber Initiative, porque ela engloba coisas como o 5G, que é o próximo grande passo, né, em termos de telecomunicações, e que uma das coisas que o 5G visa é suportar sistemas autônomos. Então, eu quero dar uma introduçãozinha ao 5G, só para ter uma ideia. Deixa eu ver se eu consigo pedir para vocês levantarem a mão quem já sabe sobre 5G, para eu não ter que repetir muita coisa. Ok, eu vejo algumas mãos levantadas, mas tem muita gente ainda de mão não levantada. Então tá, então nem todo mundo sabe sobre 5G, então eu quero dar uma introdução, e talvez para vocês que já sabem o que é o 5G, talvez tenha alguma coisa de novo. E de novo, por favor, me interrompam se tiverem alguma pergunta, coloquem no chat, e aí a Célia e o Marota podem me alertar. Bom, as grandes novidades do 5G, a gente acaba tendo que focar na parte sem fio da rede. Mas, na verdade, 5G engloba tanto a parte da rede sem fio quanto a parte com fio. Mas eu vou começar bem do zero, falando um pouquinho sobre rede sem fio. E a coisa que eu queria enfatizar aqui é que a rede sem fio não é simplesmente as coisas que vêm à cabeça inicialmente quando alguém fala comunicação sem fio. Eu acho que para a maioria de nós, se a gente pensa em comunicação sem fio, a gente provavelmente pensa em duas coisas. Uma é o telefone, né? Então, o telefone 4G, 5G, e a outra é o computador e o Wi-Fi, né? São talvez as tecnologias que vêm à cabeça mais imediatamente. Mas, na verdade, tem muito mais coisa, né? Em termos de comunicação sem fio, você pode pensar em Alexa, por exemplo, você pode pensar em relógios inteligentes, você pode pensar em Bluetooth, pode até pensar em coisas como cartões. Isso aqui é um cartão de transporte público que é usado na Irlanda, mas é muito comum ter esse tipo de cartão para transporte, onde a gente só se aproxima de uma leitora e ele se comunica, na verdade, através de comunicação sem fio, em distância muito, muito pequena, mas é comunicação sem fio também. Então, é muito mais abrangente, mas tem um número de dispositivos que a gente usa no dia a dia que usam rádios, comunicação através sem fio. Então, essa parte da rede. A outra parte da rede é a infraestrutura, que permite que a gente se comunique com esses dispositivos. Então, pode ser um roteador de Wi-Fi, por exemplo, pode ser uma estação base de 4G, pode ser um satélite, pode ser uma leitora, no caso desses cartões que a gente usa para o transporte público. E a terceira componente da rede sem fio é a parte invisível, né? Então, um componente são os dispositivos que a gente usa, outra é a infraestrutura com quem a gente se comunica, a terceira parte é o espectro eletromagnético. Então, é o meio de comunicação para essas informações dentre os dispositivos e entre os dispositivos e a infraestrutura sem fio. E 5G, como qualquer outra tecnologia sem fio, vai usar uma parcela específica dentro desse espectro. A gente trabalha, principalmente hoje em dia, com o que se chama o espectro de rádio. Então, são essas bandas aqui, nessa área que eu estou
com cursor. Então, a comunicação do 5G ainda é dentro dessa parte do espectro que se chama o espectro do rádio. Enquanto você vai aumentando a frequência e se movimentando da esquerda para a direita nessa figurinha, você vai chegando a outras áreas do espectro, por exemplo, a área de luz visível, que também pode ser usada para telecomunicações. Mas, falando de 5G, a gente ainda vai falar de uma parte mais restrita. E o 5G, na verdade, é uma evolução de tecnologias que vem surgindo mais ou menos a cada 10 anos. Começando nos anos 80, com o que hoje em dia é considerada a primeira geração de telefone sem fio, que são esses telefones que parecem um tijolo, né? Um negócio grande. Eu incluí aqui os anos 70 também, porque eu me lembro dessa época, eu era criança, ainda não existia telefonia celular, né? Então essa telefonia que existia era realmente do telefone fixo, mas a gente pode pensar nisso como uma geração zero, antes mesmo da primeira geração de telefonia celular. E foi progredindo mais ou menos a cada 10 anos. A cada 10 anos sai uma outra. Então, o 1G foi a tecnologia analógica, esses telefones que parecem um tijolo. Não era, na verdade, muito difundido. Quer dizer, eu e alguns outros, talvez poucas das pessoas hoje aqui tenham vivido essa época. Então, eu era adolescente nessa época, vamos dizer, mas a gente não tinha telefone, né? Não tinha um telefone celular. A primeira geração era mais para pessoas de negócio, era uma coisa cara, não era para uso geral de todo mundo. A segunda geração foi um passo enorme. Primeiro que mudou de analógico para digital e popularizou a tecnologia enormemente. Então, era uma tecnologia que era restrita e cara, e passou a ser bastante popular. E aí, nos anos 90, muita gente já tinha esse telefone, basicamente, realmente popularizou. Principalmente para voz. Nos anos 2000, veio uma nova geração, a geração 3G, que aí vem mais suporte para dados, também outro tipo de telefone, você começa a ver esses screens que são um pouco maiores para você ter mais presença realmente de dados e não só voz. E aí na década de 2010 veio a quarta geração, caracterizada principalmente pela tecnologia LTE, e aí realmente uma geração que é baseada em dados, né? A voz acabou sendo até menos importante do que as outras. E agora a gente está em 2020 e é hora de uma nova geração e é a tal do 5G. Uma outra maneira de se olhar isso, em vez de se pensar nessas gerações diferentes, é que uma mudança que houve muito grande nos últimos 10 a 15 anos foi essa explosão de aplicativos. Então, o nosso telefone virou uma coisa que não é mais, principalmente para a gente falar, né, com voz, mas é para a gente usar uma série de aplicativos. Eu, às vezes, falo que esse slide, para mim, é a minha versão sabe aquela coisa que você vê em oculista, que tem todas as letras, que você tem que ficar lendo as letrinhas, ver qual é o seu grau de miopia, etc. Para mim, esse é o equivalente àquele cartaz, onde a linha mais de cima todo mundo consegue ler, mas a linha mais de baixo você precisa ser mais ou menos jovem para conseguir ler esses aplicativos, né? Nem todo mundo de uma certa idade conhece esses aplicativos. Mas essa foi a grande mudança que houve nos últimos 15 anos, mais ou menos. Esses aplicativos estão em ordem nos quais eles apareceram, né? Mais antigo desses 12 é o Skype, depois vem o Facebook, depois vem o Gmail, etc. Então, uma maneira de se tentar pensar em 5G é de qual vai ser a nova geração de aplicativos, quais vão ser os novos logos que a gente vai adicionar nessa década que a gente acabou de entrar
e o que esses aplicativos vão fazer. E uma possibilidade é que a grande mudança seja que esses aplicativos comecem a ir mais para a área do que se chamam Cyber Physical Systems, que são sistemas que não são totalmente online, não são totalmente na internet, mas que têm um componente que é físico. Então, uma coisa, por exemplo, como um robô de chão de fábrica conectado a 5G, ou um uso mais disseminado da realidade virtual ou da realidade aumentada, né, com esse tipo de óculos que você usa para uma realidade aumentada, ou carros automáticos, né, que se dirijam sozinhos. E a última dessas figurinhas é o que se chama uma luva, em inglês se chama haptic system, eu não sei como é que é em português, se é áptico ou se tem alguma outra palavra, mas sistemas que requerem que você tenha um feedback táctil. Então, por exemplo, com essa luva você poderia fazer uma manipulação de algum objeto virtual, mas você teria o sentimento de que aquele objeto está reagindo a você. Então, se apertar, você sente a pressão do objeto contra os seus dedos. Então, esse é o tipo de aplicação que se prevê que venha nessa década, e todas as aplicações requerem o uso de uma comunicação ultra rápida para poder ter a rapidez de resposta que é necessária para, por exemplo, um carro automático reagir a condições de tráfego ou um robô reagir ao sistema com que ele interage. Então, essas figurinhas seriam uma possibilidade do que está vindo por aí com o 5G. Deixa eu só pausar. Não, deixa eu ter que dar uma introdução a esse vídeo. Eu vou mostrar um vídeo agora que é uma demonstração que foi feita há mais ou menos 2 anos de um sistema de carros automáticos, por exemplo. Porque carro automático, ou seja, carro sem motorista, né, que se dirige sozinho, é uma área onde está tendo muito desenvolvimento, né, muita pesquisa, e é uma área que requer a comunicação sem fio extremamente confiável, né, porque se você perder essa comunicação, o carro acaba perdendo a noção do ambiente onde ele está, e obviamente pode causar problemas graves, pode causar acidentes, etc. E quando a gente fala em carro que se dirige sozinho, às vezes a gente pensa no nosso próprio carro, né? O meu carro. Mas a aplicação talvez mais imediata não seja o nosso carro, seja, na verdade, transporte de mercadorias, né? E caminhões. Então, por exemplo, tem um interesse em caminhões que se dirijam sozinhos, mas não só isso, para ficar um pouco mais complicado, que você consiga ter uma frota de vários caminhões que estejam na estrada juntos e que se dirijam sem um motorista. Então, vou mostrar o vídeo. O vídeo é da Volvo, com um experimento que eles fizeram com 3 caminhões num pelotão, numa frota, os 3 sem motorista. É um vídeo bem curtinho, para ter uma ideia do que se antevê e talvez conseguir imaginar que tipo de comunicação que é necessária para a gente ter esse tipo de aplicação. Então, esses são os 3 caminhões. Eles estão numa estrada, obviamente, controlada, né? Sem outros carros na mesma estrada. Tem um caminhão que está na liderança e 2 que tem que ficar simplesmente os seguindo, e os 3 sem motorista nenhum. Então, isso é uma das aplicações que se antevê. Precisa de bastante comunicação dentre os caminhões, precisa de comunicação entre o caminhão e a estrada em si, né, o meio-fio, etc. Precisa de comunicação celular. Então, tem uma série de tipos de comunicação que são necessários para eles conseguirem manter esse pelotão dos 3 caminhões.
E dá para imaginar, talvez, também o nível de dificuldade, né, de desafio que é se criar esse tipo de tecnologia, porque imagina agora os três convivendo com o tráfego normal de uma estrada e como é difícil, né, eles se adaptarem ao resto da estrada e entrar na estrada, sair da estrada, etc. Mas enfim, só para dar um exemplo bem concreto de aplicação que a gente vê no 5G. Deixa eu só pausar por um segundo. Tem alguma pergunta ou algum comentário até agora? Nenhuma mãozinha. Gente, tem alguma pergunta? Bom, sem mãozinha. Eu, na verdade, tenho. Eu tenho. Pode quem é de fora falar? Pode. Luiz, como é que tu vislumbra, né, a que vai ser a conectividade desses carros com a infraestrutura do 5G? Se ela vai ser mais infraestruturada ou se ela vai ser mais veículo para veículo? Assim, com certeza tu consegue fazer as duas conexões, mas tu que é mais especialista na área, o que tu vislumbra que tu acha que vai ser a maior aplicação? Vai ser infraestrutura, veículo ou veículo para veículo? E aí, de vez em quando, uma comunicação com a infraestrutura, direto sempre com a infraestrutura, enfim. No momento, está se falando muito o que se chama V2X, né, e que só funciona em inglês, né? Vehicle to Everything. Ou seja, o veículo para a infraestrutura, o veículo para outro veículo, o veículo para a rede celular, o veículo para a estrada, para o meio-fio, etc. E, na verdade, o 5G não vai ser a única coisa que suporta esses veículos, né? Esses veículos precisam de outro tipo de tecnologia também. Por exemplo, usa-se muito a tecnologia de LiDAR hoje em dia para eles conseguirem entender qual é o ambiente, o que está na frente, o que está dos lados, etc. Então, o 5G vai complementar outras tecnologias, e essas vão ser mais de veículo para veículo, e veículo simplesmente dentro do veículo, né, como se fosse um radar, né, onde você tenta entender o que está à sua volta. E aí isso é complementado com um veículo para infraestrutura através do 5G. É isso que hoje em dia está se vislumbrando. Está bem no comecinho, a parte da comunicação com a infraestrutura está bem no começo. A gente está fazendo uma demonstração na Virgínia, na verdade, daqui a umas 2 semanas, que é uma colaboração entre a Virginia Tech, o Departamento de Transporte da Virgínia, chama VDOT, e a Qualcomm, porque a Qualcomm tem um produto para comunicação celular para veículo. Então, chama CV2X, Cellular Vehicular to Everything. Então, é uma mistura desses diferentes tipos de comunicação e sempre precisa de vários desses, nunca vai ser só um, porque a necessidade de comunicação é muito, muito forte. E a comunicação vai ser para 2 coisas, na verdade. Uma é para você conseguir que o veículo se mova sem o motorista. Mas a outra é também para mais informação, né? O que às vezes chama de infotainment, que é notícias, vídeos, etc. Né? Para as pessoas que vão estar dentro do carro sem ter que dirigir, né? Vão ter que ficar vendo, sei lá, Netflix quando estiver dentro do carro. Então também tem essa, tem uma mistura de CV2X, que é principalmente pensando nessa parte mais de segurança do veículo andar sozinho, e também para entretenimento. E só mais uma coisa, acho que alguém levantou a mão. Isso, o professor Caetano levantou a mão. Tá, só mais um comentário, que é o seguinte, não se espera que se vá direto para esse veículo, do veículo andar sozinho, né, sem motorista. Espera-se que haja várias fases, né, onde no começo você tem coisas mais simples, como o veículo estacionar sozinho, isso já existe, né? O veículo dá mais alertas para o motorista,
ou a parte do cruise control, né, o piloto automático que já existe, ficar mais complexo, conseguir funcionar mais e mais automaticamente. Mas é ainda assistindo ao motorista. E só mais lá para frente que se chegue ao veículo totalmente autônomo. Mas tudo isso precisa de comunicação. Ok, então vamos lá com a pergunta. Caetano, eu não consigo ver as mãos. Caetano, pode falar. Olá, vocês me escutam? Sim. Oi, professor da Silva, tudo bom com o senhor? A gente se conheceu num summer school em Dublin, em 2013. Eu acabei indo... Você está lembrado? E aí nos encontramos aqui em Brasília também, tudo bom? Tudo bem. Pois bem, eu queria já primeiramente agradecer, né, o seu tempo de você vir dar essa palestra para a gente. Já que o Marota ele acabou abordando uma pergunta para você, um pouco mais da sua opinião, a visão com relação à área, eu não sei se por acaso eu poderia também seguir nessa mesma linha, né? Ou eu posso deixar para o final, né, a minha pergunta. Pode perguntar, porque aí eu adapto também depois no final. Tranquilo. Eu tenho estudado, né, começado a estudar essa parte e trabalhado na área de 5G e vejo essas aplicações que você está apresentando como aplicações que vamos ver e acompanhar nos próximos anos. Concordo com a sua visão de que o caminho é esse, né? E a tecnologia 5G vai ser uma das tecnologias que vai nos permitir construir, né, esse novo caminho, né? Eu tenho essa visão e concordo com o senhor também. Eu vejo que para as aplicações citadas e mencionadas, né, hoje em dia a gente está tendo recursos de ferramenta, né, como técnicas de aprendizado de máquina, né, em que é um excelente ferramental para permitir você trabalhar com carros autônomos ou outros tipos de sistemas que a gente diz inteligentes, né. Só que quando a gente vai por esse caminho, os grandes limitantes, né, que eu vejo é o teu dataset, a tua base de dados, a tua base de informação e a capacidade de processamento que você tem para você poder treinar esses modelos, né? Então, eu entendo que a comunidade tem trabalhado e a realidade muda muito de região para região e de universidade para universidade, né? Eu queria saber do senhor, se o senhor vê uma iniciativa da comunidade, né? E aí, falando de 5G, falando em telecomunicações, de que essas parcerias possam ser fomentadas e, de certa forma, permitir que outros grupos que tenham ideias possam colaborar e ter acesso, né, à base de dados, né, que eu acho que é muito importante, né, para você poder treinar novos modelos e poder apresentar contribuições, né? Então, seria mais nessa linha. Ok, não, perfeito. Eu vou falar um pouquinho mais de inteligência artificial um pouquinho mais tarde, mas você tem razão, é bem dentro dessa discussão, ou seja, essa discussão não pode acontecer sem inteligência artificial, que é o que vai usar essa informação que o carro, por exemplo, vai ter do meio ambiente. E para a gente fazer pesquisa nessa área, precisa acesso a dados, né? Existe um movimento forte de open data, né? Dados abertos, para exatamente dar à comunidade como um todo de pesquisa em qualquer universidade acesso a esses dados. Já existe alguma coisa, eu acho que ainda está engatinhando, ainda tem muito mais coisa para vir por aí em termos de acesso a dados. Existem algumas, como você com certeza sabe, algumas bases de dados que já estão disponíveis para todo mundo. E a gente, inclusive, trabalha com alguns desses dados abertos. Mas eu concordo com você que precisa ainda muita coisa ser feita até que esses dados sejam realmente disponíveis para todo mundo. Hoje em dia acaba sendo uma coisa meio bilateral, né? Uma universidade com uma empresa e aí trabalha junto naqueles dados. Um problema, né, é que os dados em si são muito valiosos, né? Então, para muita empresa, os dados são a coisa mais importante que eles têm, né, que eles detêm, e é um fator diferenciador. Então, eles não vão querer colocar isso abertamente para todo mundo. Mas, com certeza, é necessário para essa área realmente evoluir e para a parte acadêmica, a pesquisa acadêmica contribuir para essa evolução, é preciso acesso aos dados. Existe um movimento, mas eu acho que ainda tem muita coisa a ser feita aí. Tá bom. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, Caetano. Bom te ver novamente. Bom, então, continuando aqui,
com 5G especificamente, o que 5G visa é suportar 3 tipos de aplicação. Então, normalmente, isso é mostrado como um triângulo, como esse aqui. Então, no vértice superior do triângulo está o que se chama Enhanced Mobile Broadband, que é simplesmente uma banda mais larga, maior taxa de dados, né? Aumentar a taxa de dados que é disponível para o usuário. O 5G hoje, o que existe de 5G no mercado hoje é para isso, né? Visa aumentar a taxa de dados disponível para o usuário. Mas tem 2 outras áreas que estão vindo por aí no 5G, e uma é o que se chama Massive IoT, Massive Internet of Things, né? Internet das coisas maciça, que é suportar um número muito grande de dispositivos, né? Milhares de dispositivos, milhões, bilhões de dispositivos. E a outra área é o que se chama de Ultra Low Latency and High Reliability. Então, suportar aplicações que requerem muito baixa latência e alta confiabilidade. E essas aplicações que eu dei de exemplo, como os veículos autônomos, precisam exatamente disso. Você pode também pensar em coisas como cirurgia remota, talvez até mais importante, chão de fábrica, né? Robôs em chão de fábrica, etc. Então, o 5G ele não vem todo ao mesmo tempo, né? Essas gerações elas duram uma década. Durante essa década aparecem várias versões e releases dos padrões que regem o desenvolvimento do 5G. Então, o pontapé inicial é nessa área de Enhanced Mobile Broadband, maior taxa de dados. O que espera-se que venha por aí são esses 2 outros vértices. E aí, ele precisa suportar requerimentos que são muito maiores do que os requerimentos que vieram no 4G. Por exemplo, taxa de dados agora até 20 gigabits por segundo, sendo que cada usuário tendo uma taxa de dado de 100 megabits por segundo, suportar mobilidade até 500 km por hora, pensa num trem-bala, por exemplo, na Europa ou no Japão. Precisa mais dispositivos por quilômetro quadrado, isso é importante para a internet das coisas, etc. Então, tem uma série de requerimentos concretos, né, onde o 5G está chegando, que atinge aquelas 3 áreas, né, aqueles 3 vértices do triângulo. E isso vai ser padronizado, ele é padronizado por um órgão que se chama the Third Generation Partnership Project, ou 3GPP, e é o mesmo órgão que padronizou o 4G, por exemplo. Isso é uma evolução. E então ele vai soltando esses releases e que são considerados 5G. Aí tem uma hora que se fala, a partir dessa release vai ser 6G, etc. Então nós estamos no momento na release 15, prestes a ver o lançamento da release 16, as coisas um pouquinho atrasadas pelo que tem acontecido, né, com o coronavírus, e depois a release 17, cada uma vai trazendo um pouco mais de evolução, tendo aqueles objetivos de menor latência, de maior taxa de dados, etc. E eu não vou falar muito do espectro eletromagnético, porque isso é uma discussão bem longa, mas só para dizer que o 5G funciona em várias bandas diferentes, mas geralmente em bandas ou que são abaixo de 6 GHz, tem uma parte do 5G que opera ali, que são bandas parecidas com a que a gente tem hoje em dia para Wi-Fi, 4G, etc. Ou bandas que se chamam de ondas milimétricas, millimeter wave, que aí vai ser a partir de 30 GHz ou mais. Então, tem várias faixas de banda dentro do espectro que são, então, dedicadas ao 5G, com algumas variações dependendo do país onde você está, do continente. Isso que eu estou falando aqui. Então, o espectro que é usado pelo 5G tem uma parte que é abaixo de 1 GHz, isso visa um alcance bem alto. Tem uma parte que é a parte principal de hoje em dia, que é
o que se chama sub-6 GHz, logo abaixo de 6 GHz, e tem uma banda que é nas ondas milimétricas para taxas de dados extremamente altas, mas pouco alcance, baixo alcance. Eu vou pular isso aqui porque eu estou um pouco atrasado, mas só para dizer rapidinho que em termos de segurança, o 5G também traz novas vulnerabilidades, né? Como ele vai estar proporcionando esses serviços completamente novos, né? Como, por exemplo, carros autônomos, ou robô, etc. Cada um desses serviços também expõe os usuários a um tipo novo de vulnerabilidade de segurança. Então, tem uma ênfase muito grande agora em se estudar a questão de segurança no 5G. Porque quando você pensar em alguém fazer um ataque num carro autônomo, ele pode, claro, causar um acidente. Eu vou pular alguns desses detalhes para a gente poder passar para a próxima parte da palestra, mas antes de eu passar para lá, eu só quero dizer que isso não é ficção científica, né? Quando a gente fala de sistemas autônomos e de robôs, etc., parece sempre um pouco ficção científica, alguma coisa que vem daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Mas, na verdade, várias dessas coisas estão acontecendo. A foto do meio é uma foto que eu não tirei, eu achei ela na internet, mas eu passei por isso, né? Eu viajei para Nova York tem talvez 1 ano e meio, e eu cheguei no aeroporto de LaGuardia e fui esperar pelo ônibus, né? Eu desci, fui esperar pelo ônibus e daqui a pouco aparece um negócio desse do meu lado. Então, esses robôs já estão possivelmente há 2 anos trabalhando no aeroporto. Eles ficam do lado de fora do aeroporto, eles ficam andando pelo lado de fora do aeroporto, autônomo, né? Não tem ninguém controlando via controle remoto. Eles andam autonomamente e são para segurança. Estão, na verdade, eles têm câmeras e eles ficam fazendo o patrulhamento dessa área do aeroporto. Então, isso aí não é daqui a 20 anos, é 2 anos atrás. E o outro exemplo que eu queria dar é o exemplo de drones também, porque todos nós conhecemos, claro, o drone para uso mais ou menos como um brinquedo, né? Ou para fazer fotos aéreas, etc. Mas, alguns anos atrás, começou a se falar de drones para entrega de produtos, né? Na época que se começou a falar isso, talvez uns 3, 4, 5 anos atrás, eu realmente achei que isso era ficção científica. Mas 3 anos atrás, a Virginia Tech começou um projeto piloto com uma rede que eu acho que eles são do McDonald's, na verdade, o mesmo conglomerado que o McDonald's. Se chama Chipotle, não sei se vocês conhecem, eles vendem burritos, né? Que é tipo um sanduíche, se você não conhece o que é o burrito. Então, a Virginia Tech com o Chipotle entraram numa parceria para o uso de drones para entregar os burritos no campus. Então, os alunos podiam pedir, através de um aplicativo no telefone, e o burrito vinha via drone, em áreas específicas do campus, e ele vinha. Isso 3 anos atrás. Hoje em dia, a partir do ano passado, isso já virou um produto real. Né? Em algumas cidades da Virgínia, você tem a entrega de vários produtos por drone. Então, tem café que você pode pedir por drone. Então, você pede tua xícara de café, né? Teu cup de café, e ele chega por drone. A FedEx está enviando pacotes por drone. Tem uma rede de farmácia chamada Walgreens, aqui na Virgínia também, que está entregando, então entrega remédio por drones. Então isso já tá no mercado hoje, né? Não é coisa de amanhã, né? E o terceiro é um robozinho de chão de fábrica, que é a Nokia. Dá mais ou menos para ver o logo da Nokia aqui, que a Nokia estava experimentando com ele
com 5G. Então, quando a gente fala nesses sistemas que precisam de conectividade e que juntam a parte de internet com a parte física, não é coisa para daqui a 10 anos, é coisa para agora. Ok. Falei muito de 5G, né, e eu acabei ocupando bastante tempo, então eu queria falar um pouquinho de inteligência artificial, que na verdade não é a minha área. Eu trabalho um pouco em uso de inteligência artificial para sistemas de telecomunicação, mas dentro do meu grupo, do Commonwealth Cyber Initiative, tem vários pesquisadores que então focam na inteligência artificial. E principalmente em como fazer com que essa inteligência artificial seja mais segura, né? Que a gente consiga confiar nas soluções de inteligência artificial um pouco mais. Então, eu falei no começo que o Commonwealth Cyber Initiative, esse grupo que eu sou diretor, ele trabalha nessa confluência entre sistemas autônomos, segurança e dados. E uma coisa que acontece, que eu acho que está bem nessa interseção, é a inteligência artificial. Ela usa dados, né, para tomar decisões. Ela muitas vezes é usada para criar esses sistemas autônomos, drones, robôs, etc., carros autônomos. E é vital que se tenha uma segurança nos resultados da inteligência artificial. Então, a gente está investindo também, e tem uma parte do grupo que trabalha especificamente com essa área de AI Assurance, né? Essencialmente da segurança dos sistemas de inteligência artificial. E por que é importante? Por que essa área de assurance é importante dentro da inteligência artificial? Bom, primeiro porque se você é uma companhia que está implantando um sistema que usa inteligência artificial, tem sempre o risco, né? Tem sempre o risco do sistema dar um resultado errado. Então, as companhias que estão adotando esse tipo de solução, principalmente se for adotar para uma coisa que influencia o modelo de negócio deles diretamente, eles precisam ter uma ideia de qual é o risco que está embutido no uso daquela tecnologia. Então, essa parte de AI Assurance, ela proporciona uma análise do risco. E tem outras coisas também de contabilidade, né? As decisões são feitas, tem que ser auditoráveis, né? Pode ter uma auditoria se alguma coisa der errado, que explique por que uma certa decisão aconteceu, etc. Então, assurance é uma coisa bem importante como pré-requisito para a adoção geral de alguns desses sistemas que usam inteligência artificial. E, sob o ponto de vista das pessoas, nós também temos que ficar confortáveis com o uso de inteligência artificial para certas coisas dentro da sociedade. E, para isso, a gente precisa de assurance, né? Precisa de que realmente criar uma confiança de que os resultados desses sistemas sejam confiáveis, né? Para proteger nossa privacidade, para proteger nossas liberdades civis, para ter certeza que é isento de... não sei como é bias em português, agora não me foge a palavra, mas isento de... viés. Um viés. Como? Um viés. Ok. Então, eu vou dar alguns exemplos que acho que também vão ficar mais claros. Então, a inteligência artificial é uma área grande, uma área que a gente está enfocando agora dentro do CCI, Commonwealth Cyber Initiative, é essa área de assurance. Então, uma coisa que vem à cabeça imediatamente é a privacidade, né? Está aumentando muito a quantidade de dados disponíveis e a digitalização das informações, né? Tem mais e mais sensores no meio ambiente, que é coisas como câmeras, sensores de movimento, etc.,
que estão o tempo todo mais ou menos monitorando, né, o ambiente, incluindo nós próprios, e nós mesmos abrimos mão de muitos dados pessoais. Quando a gente usa rede social, por exemplo, a gente está sempre abrindo mão e, na verdade, pagando por essas aplicações com os nossos próprios dados. Então, tem uma questão de essas tendências contra os direitos de privacidade que todos nós temos. Então, tem um interesse muito grande na parte de inteligência artificial, de como preservar a privacidade. Isso é só uma citação desse livro chamado Homo Deus, que é o que acontece se um algoritmo que não tenha consciência, mas que seja altamente inteligente, nos conheça melhor do que nós nos conhecemos nós mesmos. Então, essas questões de privacidade acabam sendo bem nessa confluência entre dados, segurança e inteligência artificial. A outra área onde a gente precisa de assurance e segurança é na área do que é verdadeiro e do que é falso, né? Como esses sistemas de inteligência artificial vão evoluindo muito rapidamente, eles começam a poder criar coisas que são difíceis da gente distinguir o verdadeiro do falso. Então, esse é um homem e uma mulher. Um é uma pessoa de verdade, outra não existe, não é uma pessoa que existe, é uma pessoa criada por inteligência artificial. E isso que eu queria fazer a enquete para ver quem acha que é o homem e quem acha que é a mulher. Vamos tentar com a mão. E eu vou só perguntar quem acha que o verdadeiro, um desses é verdadeiro e um é falso. Quem acha que o verdadeiro é o homem? Levanta a mão, por favor. Eu vou pedir para a Célia e para o Marota contarem, porque eu não consigo ver todas as mãos ao mesmo tempo. Quem acha que é o homem, fica de mão levantada por enquanto. Marota, me dá uma ideia de quantos? Eu contei 4 aqui, Marota. Não, mas 5. Sim, também contei 5 também. 5. Okay. 5. Então, por favor, abaixem as mãos agora. Quem acha que é a mulher, por favor, levanta a mão. Eu estou contando um monte agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 acham que... 11 é a mulher. Então ficou 11 para a mulher e 5 para o homem e o resto absteve, né? E o resto não sabe. O resto não sabe. Bom, o verdadeiro desses dois é o homem nesse caso, tá? A mulher não existe. Mas é só para ilustrar como é muito difícil a gente conseguir distinguir. Eu fiz essa enquete uma vez, deu meio a meio, deu exatamente no meio. Não é fácil, não é trivial. Então, na verdade, Luiz, eu acho que a gente só votou porque tu pediu. Se tu perguntasse para mim qual é o... Tipo assim, se essas duas pessoas são pessoas, eu ia falar que são. A gente só acusou um porque tu pediu. Eu forcei vocês a decidirem, né? Porque é muito difícil a gente saber a diferença. Então, essa área de AI Assurance, ela também visa a começar a entender melhor o que é verdadeiro, o que é falso, que obviamente é uma coisa bem importante em termos de democracia, né? Teve um escândalo há pouco tempo com o Facebook e o Cambridge Analytica, não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas que tem a ver com sistemas de eleição. Existe, se chama deepfake, que é capaz de criar imagens e vídeos que muitas vezes parecem verdadeiros e que a gente não consegue distinguir. Então, essa área de AI Assurance visa a tentar detectar esse tipo de coisa. E um outro exemplo um exemplo na área de inteligência artificial que possa trazer, vamos dizer, racismo, ou pelo menos uma preferência racial ou preferência de gênero, e dar resultados meio estranhos e não bons, né? Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo, a figura da esquerda, eu acho que dá para a maioria de nós reconhecer como o presidente Obama,
né? É uma versão bem pixelada de uma foto do presidente Obama. E isso foi colocado dentro de uma aplicação que usa inteligência artificial para tirar a pixelização, né? Para formar uma imagem mais contínua, né? Tentar resgatar uma imagem que seja mais vívida, com melhor resolução. E o resultado é que essa aplicação transforma essa foto pixelada do presidente Obama na foto desse cara que não existe do lado direito, né? Então, ela transformou um homem negro num homem branco, né? Então, o que é provável que aconteça, que tenha acontecido, é que o algoritmo ele tenha sido treinado com uma base de dados que representa principalmente pessoas brancas. E aí, quando ele tenta resolver essa imagem pixelada, ele acaba criando uma imagem de uma pessoa de uma outra raça. Tem outros exemplos e outros experimentos que são interessantes, né? Então, esse é um artigo que pergunta: a inteligência artificial é racista? E ele faz uma análise de várias soluções que usam inteligência artificial, da Microsoft, da IBM, etc., e vê se eles conseguem distinguir faces de homens de pele escura, homens de pele mais clara, mulheres de pele escura, mulheres de pele clara. E todos esses algoritmos que eles testam funcionam melhor para homem do que para mulher, funcionam melhor para pessoas de pele clara do que pele escura. Então, no caso de uma mulher de pele mais escura, eles erram muito mais, não conseguem distinguir que isso é uma imagem de uma mulher, e acertam 65% a 79% das vezes, enquanto que se você colocar uma imagem de uma mulher com pele mais clara, ele acerta 92% a 98% das vezes. Então, tem uma série de problemas com inteligência artificial que envolvem esse tipo de discriminação e são coisas que estão dentro dos dados, né? Então, se você usa uma base de dados que é discriminada ou que tem mais participação de uma certa porção da população, você vai acabar com uma solução que discrimina a favor daquela população. Todas essas são questões que a gente lida dentro do que se chama AI Assurance, ou às vezes se chama Trustworthy AI, então AI confiável, vamos dizer. E para se conseguir realmente que a inteligência artificial seja confiável, precisa dessa série de características, né? De acurácia, de ser robusta, de ser, como se diz, uma fairness. Às vezes a palavra me foge em português. Justa? Como? Justiça. Não, justiça. Justiça, etc. Então, eu não vou uma por uma para todas essas, mas todas essas são características dentro da inteligência artificial. Eu acho que é uma área bem rica para quem está querendo estudar, principalmente da ciência de computação, começa a envolver outras áreas, vou passar rapidinho até, outras áreas que estão surgindo agora. Existe uma área que se chama psicologia da explicação, a lógica probabilística, ética dos dados e ética das máquinas, né? Então, tem uma série de aspectos que você consegue estudar dentro dessa área de AI Assurance. Ok, então eu queria falar da terceira coisa. O título da palestra era 5G, Inteligência Artificial, onde eu enfatizei essa questão da assurance, né, na necessidade de você ter uma confiabilidade dentro das soluções de inteligência artificial. E eu queria dar um exemplo que traz aspectos de inteligência artificial e aspectos de comunicação dentro desse mundo de cyber physical systems, né, de sistemas que tenham uma
uma parcela física, né, que é uma drone, um robô, etc. E eu peguei esse exemplo do drone só para dar alguns exemplos do tipo de pesquisa que a gente faz aí, assim, dentro do meu grupo, que lida com drones. E essa nossa pesquisa, no momento, está mais na área de comunicação com drones. Então, como disponibilizar a comunicação com esses dispositivos, e começando a trabalhar na área de inteligência artificial para facilitar esse tipo de comunicação com os drones. Então, esses são só uns exemplos para vocês que estão escrevendo tese, dissertação, trabalho de fim de curso, o que seja, para ter uma ideia de que tipo de questões de pesquisa a gente começa a abordar. Célia, deixa eu só te perguntar, até que horas eu tenho? Até as 10 para as 2. Ok, ainda falta bastante tempo. Eu tenho uma meia hora, ok. 40 minutos, eu queria deixar tempo para perguntas também. Ok, esse aí é outro diagrama daqueles que eu falei que a Cyber Initiative era confluência de dados, autonomia e segurança. Uma outra coisa que está na interseção dessas três coisas são as drones. Né? Os drones precisam de dados para se movimentar e para saber com quem comunicar, etc. Autonomia, né? Porque de preferência essas drones têm que ser autônomas e não ter um piloto. E segurança, né? Para que as coisas não deem errado. Como vocês têm ideia, eu falei do serviço que já existe, usando drones para entrega de café, de produtos de farmácia, etc. Claro que isso exige um nível de segurança alto, né? Porque você não quer que alguém tome controle da drone e cause um acidente, pode ser com consequências drásticas. Então, alguns dos casos de uso que a gente tem estudado dentro do meu grupo, e aí esse é trabalho de alunos de PhD e de pós-doutorado, são dois tipos de comunicação com drones. À esquerda seria a ideia de você usar drone como uma extensão da rede sem fio. Então, você imagina, a rede sem fio tem suas estações básicas, que são fixas, e você poderia, uma operadora, uma TIM, a Vivo, Oi, poderia mandar algumas dessas drones para prover serviços adicionais de 5G, por exemplo. E por que você talvez queira isso? Bom, porque a infraestrutura ela suporta a demanda média, né? Mas se você for num estádio de futebol e estiver cheio, você tentar usar o teu telefone 4G ou 5G, a demanda é tão grande que o sistema não consegue comportar. Você tem uma grande passeata, de repente tem milhares de pessoas numa área pequena, o sistema não consegue comportar. Então, uma possibilidade é que a operadora mande uma drone dessa e a drone vire uma estação base temporária e o teu celular se comunique através dessa drone. E o desenho da direita é a necessidade da drone se comunicar com a infraestrutura. Então, do esquerdo seria um dispositivo se comunicar com a drone, da direita a drone com a infraestrutura. Então, com as estações base, que elas também têm que se comunicar o tempo todo. Então, os dois usos de caso, o da direita sempre existe, né? O da esquerda seria uma extensão para se conseguir usar drones como uma extensão da infraestrutura de celular. E a gente consegue modelar todos os dois casos, e eu acho que dá até para ver pelos desenhinhos, que uma componente desses casos é a parte geométrica, né? A geometria do sistema. Onde está a drone, aqui ângulo ela consegue se comunicar, ou seja, onde a antena está posicionada e qual é o ângulo que a antena consegue cobrir. Se há bloqueio por prédios, por exemplo. Então, a geometria do problema ela tem um fator importante. Então, existe uma área da matemática aplicada chamada geometria estocástica. Então, ela olha para a geometria e mistura ela com um estudo probabilístico. Então,
Você não precisa saber a geometria exata do problema, mas você precisa saber probabilisticamente qual é a geometria do problema. Ou seja, eu não preciso saber que tem um prédio com uma certa altura H aqui. Eu preciso saber que tem prédio com uma certa probabilidade e que a altura do prédio tem alguma distribuição de probabilidade. E com essas informações a gente faz um estudo de cobertura e de qualidade de comunicação que essas drones têm. Então, uma pergunta, por exemplo, que a gente pode perguntar é se eu sou uma operadora, sou a TIM ou a Vivo, e estou mandando várias drones para cobrir um evento, um hotspot. De repente, teve um aumento enorme de demanda, porque tem uma passeata, um concerto, um jogo de futebol. E eu estou mandando um monte de drones para prover telefonia celular para essa área. Então, uma pergunta é onde que eu coloco essas drones? Se eu tenho várias dessas drones, eu tento posicioná-las bem em cima dos usuários que estão gerando essa demanda, ou eu tento posicioná-las mais ou menos equidistante uma das outras. Tá? Então, e aqui a altura. Então, o gráfico da direita é um dos resultados que esse nosso estudo teve. Né? Esse estudo foi liderado por um aluno de PhD na época, o Boris Galkin, que o Marcelo Marota conhece bem. E esse estudo foi publicado numa revista chamada IEEE Transactions on Vehicle Technology, em julho do ano passado. Então, esse é um dos resultados. E o que esse resultado está me dizendo é que altura que eu devo colocar essas drones, dependendo se eu tento colocá-las bem em cima do hotspot, bem em cima de onde a demanda está ocorrendo. Então, as duas curvas, a preta e a lilás, mostram um posicionamento das drones bem em cima do hotspot. Nesse caso, ela precisa estar numa altura bem mais baixa, abaixo de 50 metros até, para ter uma cobertura de 90%. Ou a outra possibilidade é que, em vez de tentar posicionar exatamente em cima do hotspot, porque talvez eu não saiba exatamente onde está o hotspot, que eu consigo colocar essas várias drones equidistantes uma das outras. Eu tento distribuí-las num espaço maior. E nesse caso eu também consigo uma cobertura de 85% ou mais por cento, mas essas drones vão ter que ser colocadas numa altura mais alta, uma altura acima de 150 metros. Então, é o tipo de resultado que a gente tem, e são resultados puramente através da geometria estocástica, de uma modelagem matemática do problema. Outros problemas que a gente tenta abordar também, e esse é um outro paper, dos mesmos autores, mas um outro paper numa revista, também do ano passado, onde a gente estuda possíveis soluções para aumentar o tempo de voo das drones. Né? Se a gente está mandando essas drones para cobrir uma certa área, por exemplo, eu quero que essas drones consigam prover cobertura por um tempo bastante longo. E a maior deficiência hoje em dia é que o tempo da bateria é bastante baixo. Né? Então, a gente estudou algumas soluções diferentes, não só de tecnologia de bateria, então essas são baterias que se usam hoje em dia, o tempo que elas tipicamente conseguem prover para drone ficar no ar, da ordem de 20 e poucos minutos, e algumas tecnologias que prometem aumentar esse tempo. Né? Essas são as tendências para novas tecnologias de bateria. Não aumenta muito rápido, né? Isso mesmo em décadas, vai levar décadas para conseguir um aumento muito rápido do tempo que a bateria provê. Então a gente olhou também outras soluções. Por exemplo, você pode pensar em ter várias drones que elas vão se revezando, né? Então você tem um esquema onde você manda uma, daqui a um tempo ela volta e ao mesmo tempo você manda a segunda, etc. Ou você pode ter um sistema autônomo que mude essas baterias e recarregue. Então, em vez de ter várias drones que você vai mandando, você pode ter várias baterias e a drone volta e você recoloca, você tira a bateria, coloca para carregar e coloca uma bateria nova dentro da drone, a drone volta para a área dela
E tem uma terceira solução, que é o uso de laser para prover energia para drones sem fio, né? Então, esse paper a gente entra um pouquinho mais de detalhe nesses 3 diferentes soluções, quais são os trade-offs, qual é o tipo de autonomia que isso proporciona para os drones. E um terceiro resultado vem de um paper mais recente, é um paper que vai ser apresentado semana que vem, num evento chamado o 5G World Forum, onde aí a gente começou a usar inteligência artificial para drone poder decidir com que estação base ela deve se comunicar. Então, agora não há drones comunicando com os usuários, mas há drones comunicando com uma estação base de 5G ou de 4G. E há diferentes técnicas que a gente possa usar para isso. Você pode, por exemplo, se associar sempre com a estação base que esteja mais próxima. Isso é uma possibilidade. Você pode sempre se associar à estação base que te dê a melhor razão entre o sinal e ruído, quer dizer, a melhor qualidade do canal. Ou o que a gente propôs é o uso de uma rede neural, ou seja, uma solução de inteligência artificial que decida, baseado nos dados, que decida com qual estação base se associar. E o que a gente mostra é que para qualquer altitude onde você coloque a drone, essa solução de inteligência artificial funciona melhor do que aquelas 2 outras soluções que eu citei, de simplesmente se associar com a estação base mais próxima ou com a que dá a melhor qualidade de canal. Então, é um uso de inteligência artificial para manter comunicação mais confiável entre as drones e a infraestrutura. Então, esses são 3 exemplos que aparecem em 3 papers diferentes, bastante recentes, do tipo de questão, se você olha para esse tipo de problema, mais sobre o ponto de vista de pesquisa de engenharia elétrica ou ciência de computação. Vou concluir os meus slides para a gente ter um tempo para discussão, se houver alguma pergunta. Só tentando trazer todos esses pontos que eu discuti hoje para um ponto só. Que eu acho que essa confluência de sistemas cyber-physical, né, que misturem a parte física com a parte online, virtual, soma isso à inteligência artificial e à conectividade que vem com 5G, isso pode mudar o jeito com que a gente usa a tecnologia de uma forma bem revolucionária. O 5G, lembrando que no começo, o que a gente está vendo de 5G oferecido pelas operadoras é para proporcionar maior taxa de dados. Mas a promessa realmente do 5G e do 6G, que já está começando a falar, é em suportar esse tipo de comunicação ultra confiável e de baixa latência, que aí possa proporcionar conexão para carros autônomos, robôs, etc. A área de segurança, que eu quase não falei hoje, mas que é uma área de foco para o meu grupo, é intrínseca tanto na área de conectividade quanto na área de inteligência artificial. E na área de inteligência artificial, muito sob esse ponto de vista do que eu chamei de AI Assurance, ou confiável, inteligência artificial confiável. E drones são meu exemplo no momento dessa convergência entre Cyber Physical Systems, inteligência artificial e conectividade. Eu vou parar por aqui, porque eu já fiz um monólogo bem longo e eu queria deixar um tempo para a gente discutir se há alguma pergunta. Bom, já que o Maroto já fez a parte dele, eu vou fazer uma pergunta para motivar os alunos a perguntarem. Não tem nenhuma mãozinha por enquanto. Então,